o subestimar as ganhas do low profile. O que a gente aprendeu durante esse Mundial? O que melhorar para o próximo Mundial de Clubes de 2029 pode ser aqui no Brasil? Vem aqui, curte, compartilha, comente e também vamos falar um pouco do que aconteceu na rodada do Brasileirão. Então já sabe, né? Começando com a final, que foi histórica, né? 3-0 para o Chelsea no PSG, onde vimos uma superioridade não só de pressão, mas sim de consistência da parte do Chelsea para cima do PSG. O que a gente viu foi tipo assim, o PSG manter muita bola nos pés, mas não sabia o que fazer com ela. Vimos muita gente mal, muita gente mal, como o Fabian Ruiz e o João Neves, que não conseguia criar essa criatividade para o meio campo que faltou. E como fomos pro ataque, Kvaratskhelia mal e o Dembélé pouco fez o melhor do mundo provavelmente nessa atual temporada. E quando Caicedo e Enzo Fernandes fecharam esse meio campo, não teve como pro Chelsea competir. E o Reece James nessa nova posição dele, que é de lateral por natureza, fechou esse meio campo e abria para o Gusto subir a lateral inteira. Então essa lateral direita inteira era do Gusto, que deixou muito preocupado no momento, que mesmo com uma marcação não tão forte assim pelas laterais como os outros jogos, tivemos Cucurella e o Gusto anulando totalmente essa profundidade do PSG, que teve que procurar esse jogo por meio e não conseguiu, né, se estabelecer. E o primeiro gol saiu justamente nisso, no lançamento. O Nuno Mendes, não sei o que ele tentou fazer, deu de cabeça, perdeu o equilíbrio, cai na jogada, o Augusto vai, tenta o chute, Beraldo trava, volta e o Cole Palmer tava lá gelado. E 10 minutos depois aconteceu uma coisa muito parecida, a zaga perdida, sem marcação. Esse meio campo do PSG também parecia. E Cole Palmer só foi puxando pro meio, chutou, Donnarumma não soube fazer nada. Aí começou uma controlação de danos do Chelsea, onde realmente já tinham feito 2-0 e só segurou. Mas não demorou muito tempo, por mais uma vez o Cole Palmer ele recebe tipo assim, antes do meio campo e vai conduzindo a bola. Ninguém faz pressão, ninguém marca, só enfia pro João Pedro em marcação, que cavou pro Donnarumma 3-0. E no segundo tempo o Chelsea ficou na dele, pouco tanto quanto fez, e o PSG muito mal hoje, muito mal. E quando a gente viu que o Dembélé não estava bem, e foi fazendo as mudanças, né? O Luiz Henrique passou a correr a equipe, saiu o Barcola, que entra até que bem, fazendo jogadinhas pela esquerda. Entra o Zaire para dar mais toque, uma habilidade mais técnica, né, pro time. O Mayulo, que é da base, para dar uma velocidade, e o Hakimi jogando o Vitinho pela lateral esquerda. E na entrada do Gonçalo Ramos, que perdeu umas oportunidades. O Gonçalo Ramos é grosso, mas é bom ter uns caras grossos assim, tipo, de não saber tocar na bola para entrar sem tempo. A gente já viu com o Roselu, com alguns atípicos do futebol, que mostra que às vezes vale a pena desse cara grandalhão dentro da área no final do jogo. Peter Crouch, esse pessoal aí. Começando um pouco do Chelsea, que foi campeão. O que deu para ressaltar desse Chelsea é a mudança que ele fez durante o torneio, que todo mundo colocava que o Chelsea ia cair em qualquer momento. Foi avançando, vai cair na próxima. Não caiu, se consagrou campeão, e o que deve a isso, o trabalho do Enzo Maresca principalmente, que montou um time de acordo com os adversários e foi melhorando o time e dando treinamentos específicos e acostumando, mesmo reclamando pra cacete, ele deu uma melhora, principalmente o posicionamento do Reece James e do Gusto pela direita, e o Cucurella sendo mais um cara de segurar as pontas pela outra lateral.
E é chato com a orelha, né? O João Neves foi expulso. Deu uma trombadinha no João Neves, o João Neves, no cabelo dele. Achei muito engraçado essa parte. Mas acho que muito vai por isso. E também a chegada do João Pedro, né? Que deu uma mudadinha das oitavas para final, né? Ele chega nas quartas, entra, faz bom jogo. No segundo jogo é titular por causa que o Nicolas Jackson pegou 2 jogos de suspensão e o Delap também estava machucado, estava suspenso. Faz 2 gols na semi e 1 gol na final, consagrando como já titular dessa posição para a próxima temporada. E acho que esse Chelsea pode dar trabalho tendo um time mais fixo, assim, não tendo muita gente, que o Chelsea contratou muita gente na temporada passada, nas últimas temporadas, e o time ficou muito bagunçado, e deixa numa escalação mais específica, mais confiável, dá pra colocar esse time pra jogo. Tem que ver se ele vai sentir no meio da temporada por ser muito jovem, mas tem umas peças que dão conta. E a única, eu acho que, mudança que eu faria é o goleiro, trazer um goleiro de confiança real. Talvez trazer o Emiliano Martinez do Aston Villa, que tá pra sair, mas mudanças tipo assim. Mesmo assim, o Robert Sanches foi eleito o melhor goleiro da competição, não sei como. O Palmer foi eleito o melhor jogador. Contestável, mas tudo bem, porque chegou na final, foi decisivo. E o Doué, aí, se merecido, foi eleito o melhor da competição jovem, né? Sendo o jovem jogador que melhor se destacou. Justo. E o que vale ressaltar também, que o Beraldo pediu para sair depois do Mundial, para entrar numa equipe mais, para ter mais minutos. Talvez uma escolha errada, não sei. E ver como esse PSG vai se comportar depois desse baque. Viu que não é invencível, isso é bom. E que melhorar depois, tipo assim, ter uma anulidade dentro de uma competição até que importante, porque o Enzo Fernandes chorou, teve briga no final. Então, talvez ter uma posição de postura. Esse time também é muito jovem, igual do Chelsea, né? Indo para a segunda parte, vamos pro Brasileirão, né? Tivemos a volta do Brasileirão. Vou passar os resultados aqui, vou destacar umas partes. Flamengo e São Paulo, onde só um time jogou, né? Do Flamengo, que, sério, São Paulo tá mal, veio o Crespo e esse time ficou recuado, viu? Esse aí eu vi o jogo, que o São Paulo ficou totalmente recuado, jogado nas cordas, com o Rafael fazendo defesa, se atrapalhando, até que esqueci o nome dele, chutou o gol, fez gol aí do ex-golaço. E depois foi natural, né? Os Flamengo só segurou os pontos, quase deu uma entregada com sua vacilo que, meu Deus. Mas segurou os pontos contra um São Paulo fraco e inexistente, vamos dizer assim, com essa volta do Crespo. Sem Lucas, tá fora há 4 meses, com uma pancada no joelho no chão. Tínhamos o Inter, que foi uma partida até bem disputada, vamos dizer assim, que marcou o gol no final e saiu da zona do rebaixamento, para dar uma inspirada. O time do Inter estava muito mal com isso do Roger Machado sair e tudo, mas pode voltar a ser aquele Inter no começo do ano. O Inter é sempre assim, né? Chega uma parte do ano e cai muito de posição. O Vasco e o Botafogo foi lá no Mané Garrincha, em Brasília, melhor pro Botafogo, que teve o novo treinador como auxiliar de goleiro para dar estação. Meu Deus, como ele não tá no bid, com o cara de auxiliar de goleiro, pá. Achei muito engraçado. E o Botafogo ganhou com 4 Cabral marcando, já que o Jesus foi embora, tudo. E a ineficiência do Vasco, mais uma vez, exemplificada aos times de Diniz, né? Muito toque de bola, muita posse de bola. Mas, como diz o Renato Gaúcho, quem levou pro motel foi o Botafogo. Bahia Atlético Mineiro, que teve muito destacar, foi um jogo de bola real, assim. Os outros, São Paulo
Flamengo não foi tão bom assim, o Vasco, o Botafogo mais ou menos. Bahia e o Atlético Mineiro até foi um jogo interessante, com um golaço do Hulk de Olímpico. Mas o Bahia foi lá guerreiro, no último minuto o gol internacional, fez o gol, o Rogério Ceni saiu vibrando, pá. A camiseta do Bahia em homenagem ao Superman é muito feia de tudo isso, tá? O Michel faz lá o gol, comemora o Superman, e o Bahia dá uma consistência no seu time, né? Chega à quarta posição na tabela, o Rogério vai sabendo o que vai fazer, ele tá eliminado da Libertadores, mas já passou. Temos que ver que esse Bahia vai fazer. Tá 3 pontos atrás só do Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Aí os jogos adiados, causa do Mundial, Mirassol e Fluminense, Santos e Palmeiras. Corinthians e Bragantino, tivemos polêmica para variar, né? O futebol brasileiro não é assim sem polêmica. Um pênalti totalmente inexistente, tá? Pro Bragantino. Que o Kaká colocou o pé lá em cima, acerta a bola. Eu acho que nem toca direito a perna no cara do Bragantino. O juiz lá, o VAR, né? O VAR chama e o juiz marca a pênalti, mano. Isso eu achei absurdo. Isso é incrédulo no futebol brasileiro. Já começou bem assim, lá em cima com a arbitragem. Que puta que pariu. Mas o Corinthians sem temer faz o escanteio, tem um bate-rebate, o Kaká marca. Empata o jogo, mas no último minuto o Bragantino ganha com o Thiago Borbas. Gosto muito do Thiago Borbas, queria que ele tivesse mais destaque assim no Bragantino, mesmo sendo reserva, tudo. É um jovem uruguaio, eu gosto do futebol dele, gosto muito do Thiago Borbas. E Cruzeiro e Grêmio, para a loucura do Farid, que fala que esse time vai ser rebaixado. Eu não duvido, mas está em 12º com 16 pontos, está muito à frente da zona de rebaixamento. Tomou uma trauletada do Cruzeiro. Trauletada. O Caio Jorge meteu o hat-trick para assumir a artilharia e esse cara, mano, tá de parabéns. Tanto o Léo Jardim que colocou no lugar jogadores certos, não colocou estrela assim, e falou assim: vamos jogar o que nós tem, vamos treinar e vamos jogar o que nós tem. E melhorou muito esse time, principalmente na estrela do Caio Jorge, mano. Temporada desde que assumiu e vem fazendo. Pra você ter uma noção, ó. Cadê o último jogo? Ó, ele faz gol contra o Grêmio, faz os 3 gols contra o Grêmio, mete 2 no Palmeiras, mete gol no Fortaleza, mete gol no Sport. E tá muito tempo, tipo assim, metendo gol, mano. Ele tá 3 partidas seguidas metendo gol. Meteu 6 gols em 3 partidas. E assumir a artilharia do Brasileirão com 11 gols. O Arrascaeta tá atrás com 9. E o que falar? Ele merece uma convocação, né? Merece. Ele, João Pedro, Igor Jesus. Tem que ver quem o Dorival, o Ancelotti se exalta mais no futebol. Mas, vendo talvez o que ele goste, o Caio Jorge, ele acho que ele ganha à frente do Igor Jesus. Eu acho que ele fica atrás do João Pedro, mas à frente do Igor Jesus. Por quê? Porque João Pedro e Caio Jorge são os caras muito de movimentação. Não são área a área. E eu acho que esse Brasil precisa de movimentação para o meio campo filtrar, para os pontas irem, senão não tem jogo. Não sei específico como o Ancelotti encaixar os 3 atacantes, então não tem espaço. E tem o Henrique, né, que pode estar de saída do Real. Mas Caio Jorge deveria estar convocado pelo menos nas 2 próximas, a próxima ou daqui 2 na seleção, porque o Igor Jesus vai ter o tempo de adaptação, vai ficar um tempo, acho que sem marcar gol, e acho que o Caio Jorge vai tomar essa vaga de secundário de 9, porque eu acho que o João Pedro
toma a frente, principalmente depois desse Mundial de Clubes. Indo para o último jogo, temos o Fortaleza e o Ceará, que o Ceará faz um gol num bate-rebate danado. E o Fortaleza precisa melhorar esse Brasileirão. Melhorar muito. Está em 18º com 10 pontos. Não está fazendo ser forte na sua casa. Voivoda quase pediu demissão. Eu não diria que ele está contestado, mas está sendo sobre o trabalho à prova, porque é um dos maiores investimentos do Fortaleza essa temporada. Tem um time até que interessante, para não dizer o contrário. Tem o Lutero, tem o Lucas Sacha, Matheus Pereira que chegou agora e o Pochettino que tentam salvar um pouco esse time. Precisa mudar isso. O goleiro é uma área fraca e a zaga não me pega tanto. O Mancha saiu machucado, tudo. E tem até um elenco interessante, eu diria, o Fortaleza, mas não está conseguindo impor. O Voivoda está mexendo as peças, está mexendo o time, mas não está ligando assim as ideias. Parece ter uma cansada do treinamento. Talvez mudar de técnico seja uma boa ideia, talvez, mas às vezes nem sempre é bom. E vamos falar só aqui. O Flamengo está em primeiro com 27 pontos com 12 partidas. Cruzeiro tem em segundo com 27 pontos, mesmo 27 pontos, mas com uma partida a mais. Bragantino está em terceiro com 26. Bahia com 24. Aí vem o Palmeiras com 2 jogos a menos que os de cima e um jogo a menos do que o Flamengo, com 22 pontos, então pode alcançar a segunda colocação. Depois vem o Botafogo também com 12 jogos com 21 pontos, Fluminense com os jogos 20 pontos, Atlético Mineiro com 13 pontos, com 13 jogos 20 pontos. E indo para a zona de rebaixamento, até agora temos Vitória com 11 pontos em 13 jogos, Fortaleza com os mesmo 13 jogos com 10 pontos, Juventude com 2 jogos a menos só com 8 pontos, e Sport com 2 jogos a menos só com 11, com 3 pontos na tabela. E temos esse Santos, São Paulo, Vasco e Grêmio principalmente, e talvez o Corinthians vai cair muito de ritmo, porque está muito difícil a situação lá no Corinthians, né? Mendes já está sendo criticado, perninha, faltou em treino, e você vê que a tomada não foi igual, né? Igual o Felipe Luiz fez com o Pedro, né? O Pedro, que eu acho que é muito mais importante para o Flamengo do que o Memphis para o Corinthians, e nada se exaltou. O Dorival Júnior não falou nada, ninguém falou nada, foi titular e tá meio difícil, né, a situação. E eu colocaria salvas nesses 4 times para talvez que vão brigar para a zona de rebaixamento, né? Tanto é que já estão embaixo da tabela. Situação muito complicada, muito complicada. Mas é isso. Espero que tenham gostado e até mais.